gente vai direto para um assunto que a gente começou a última vez que ele esteve aqui no Você Bonita, há alguns dias. A gente falou a respeito de momentos que a gente adoece, né? A pergunta é, por que a gente adoece? Quando adoecemos? E aí, nessa primeira fase, essa primeira parte, nosso convidado explicou um pouco de tudo que tem aí do universo, das coisas, das condições, né, que rodeiam e que estão em volta do nosso dia a dia, todos os dias, que podem comprometer essa parte imunológica. Hoje, ele vai falar da alimentação. E não é só parte nutricional, não. Tem muitas outras coisas além disso. Claro que tinha que ser ele, né? O nosso farmacêutico homeopata Jamar Terrado. Bem-vindo! Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Prazer. Fique à vontade. Vou sentar aqui do Hoje seu eu vim lado. de branco. Você veio de branco. Pois é, porque as muito últimas vezes... Muito criticado por eu vir Jura? sempre de modelo urubu. As Hoje... meninas acharam que você tava espantando aí, pois de preto, é uma assim. coisa muito mago, né? Mas o branco tá bom, tá muito bonito, tá elegante, bem... jeans, um pouco mais à vontade. Mais à vontade. Tô meio gordinho, tá meio apertado, mas tudo bem. Já começamos bem, Já né? vamos falar de desintox, Já né? vamos falar de desintoxicação. A gente vai colocar aqui, daqui a pouquinho, a nossa primeira condução desta pauta, porque você separou alguns temas, né, dentro da nossa problemática de hoje, por que a gente adoece. Vamos retomar um pouquinho do que você disse na última pauta para o pessoal de casa que não viu, para conseguir dar uma sequência nesse nosso pensamento. Bom, primeiro a gente falou, a primeira parte foi por que a doença surge, quando ela vem por causas emocionais, né? Que são a fuga, que é o medo. Assim, o corpo quase sempre responde pela metafísica, né? Sempre responde a uma causa emocional, respondendo numa resposta física. Então, assim, as pessoas que são muito fechadas, geralmente respondem numa gripe. As que sempre deixam um problema para resolver depois, elas acabam tendo problemas até cardíacos. Então, sempre tem uma resposta. O nosso organismo é muito a resposta daquilo que a gente vive. Tá, esse é um primeiro passo. Que é de acordo com a metafísica. E hoje a parte 2, a vingança. A vingança, eu adoro os temas do Jamar. Hoje é a vingança, que tá aí. Por que adoecemos? Então, primeira imagem na nossa tela para vocês acompanharem. Como é que você separou dessa vez? Porque a alimentação, ela está diretamente ligada? Também. Assim, são 5 pontos básicos da doença, que é a parte clínica, que eu diria assim. Tá. Bom, é a visão clínica que a gente vai hoje citar. Que imagem muito legal, né? Pois é. Da árvore, do perfil, do crânio. Tá. Nossa, gostei. Séria a coisa, séria. A visão clínica é a visão que a gente tem, porque a gente sempre pensa que a doença, ela é somatizada pela essa parte, seja espiritual, seja emocional, e a parte clínica que a gente é um complemento. A gente é corpo, vamos dizer, corpo, sentimento e espírito. Eu entendo sempre assim, até porque eu sou homeopata. Então a gente tem essas três, não tem como negar que a gente tem uma energia que rola tudo, né, Carol? Sim, eu acredito nisso. É a energia que comanda. E aí vem essas partes que eu dividi em 5. A gente pode começar a passar. Então, mas você não quer falar de cada uma, Não, eu vou falar sobre cada uma. Tá. Aí essa é a primeira, que a visão clínica é só a entrada. É só a entrada. Então, próximo slide, na tela. Olha lá. O acúmulo de toxinas. Ingerir algo que não deveríamos. Pois é. Você acha que é um fator que compromete mesmo a saúde? Total. Assim, acho que... olha que doido. A criança já nasce já intoxicada. Né? Fizeram testes no sangue de algumas crianças e assim encontraram mais de 230 nutrientes, nem nutrientes, de componentes que não pertenciam ao corpo humano. Tá. Ou seja, a criança às vezes já nasce intoxicada. Pô, mas então não tem como se livrar de uma toxina. Não é que você não tem como se livrar da toxina, mas a gente tem que estar sempre num processo de limpeza. Porque a gente vive, a gente está respirando já sujeira. É verdade. E tudo é metabolizado. As pessoas, mas eu não me alimento. Como que eu sou intoxicado se eu como super bem? Olha, só o fato de estar respirando poluição, tu já está intoxicado. Então, mas como todo assim? mundo é intoxicado.
quase todo mundo. É raro tu ter um organismo totalmente limpo. Até porque a gente tem um processo de limpeza interno, né? Que é quase sempre metabolizado pelo rim, pelo fígado, pelo rim. O fígado é o que manda. Né? O fígado tem um sistema que a gente chama de sistema microsomal hepático, que é dentro da hepatite, da hepatite dentro do hepatócito, que é a célula do fígado, que faz essa limpeza, entendeu? Então, assim, a gente tem que, a gente precisa sempre ter ele em perfeito funcionamento para conseguir fazer essa limpeza geral. Então, o fígado, o rim, sempre tem que estar tudo bem para conseguir excretar. Só que, claro, que você pode dar dicas pra gente fazer isso, né? Bom, assim, das toxinas, o pior problema que eu acho ainda em questão alimentação às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu só como vegetal, só como... Tá tudo neles, né? E tá tudo neles, né? É triste, né? Que bom, agora quem tá ouvindo, eu só como arroz, feijão e carne, tá muito bom, batata frita, né? Pior. Também tem. Pior. Né? Às vezes, assim, os próprios alimentos já têm uma toxina dele natural, que é de defesa de pragas que eles já têm na natureza. A própria batata tem essa toxina, asparagina, quando em contato com calor, ela é tóxica para o ser humano. Tu imagina ainda pegar batata, ainda frita em óleo de canola, né, que é super tóxico, tu tá tomando um veneno. Hoje, eu gosto das pautas, as suas pautas, porque tudo, tipo assim, tá todo mundo no problema. Tá. Não tem muito para onde fugir, mas você vai me contar daqui a pouquinho o seguinte. O problema tá aí. Aquilo que você falou da criança já nasce intoxicada, muito difícil uma mãe que consegue manter aí... O certo é uma mãe começar a fazer uma dieta, isso não fazem, né? Antes mas, assim, de engravidar. Se tu tá com um planejamento de engravidar, 1 ano antes já começa a alimentar bem. Mas ainda assim, E são ainda esses assim. 9, 10 meses, são 40 semanas, é um período longo, extenso para essa mãe também abrir mão de muitas vezes algumas coisas que carregam essas toxinas. Então, mas o básico, é né, Carol? Assim, não, o não básico, fumar, por né? exemplo. O fumar, o tomar refrigerante. Não, pelo amor, não, aí se você toma refrigerante, ou até um suco de néctar, né, ou muita frutose em excesso, essa criança já vai nascer viciada. Mas como assim? Isso é comprovado, né? Isso é comprovado, isso é ciência. O que você faz para você conseguir manter um controle, conseguir viver nesse mundão? Porque de toxinas. De toxinas. De toxinas. Porque as pessoas, a gente tem que ter vida social, né? E as pessoas muitas vezes que têm muitas restrições são muito criticadas quando estão num ambiente com muitas outras pessoas. Então, quando a gente está falando de toxinas, você vai num jantar, por exemplo. Passa por chato, né, Carol? Ah, já passei muito por chato. Eu passo todo Mas dia. aí eu tenho as minhas estratégias, hoje até eu dou, assim, de presente um dia. A minha estratégia tem sido não ir. Não ir? Não ir. Sério mesmo? Sério. Às vezes é tão chato porque eu não quero fazer. Mas não compromete a sua vida social? Compromete. Mas também comprometer minha saúde por causa da minha vida social, sabe? Tem coisas que Você não põe na sou balança. chato. Eu não sou chato de dizer assim, por exemplo, eu tomo uma champanhe, eu tomo um prosecco, não tem problema. Tomo um vinho, uma cerveja, né? Esses dias, inclusive, eu fui numa festa e encontrei uma telespectadora, né, uma fã aqui do programa, e eu estava bebendo cerveja. E ela possivelmente te abordou. Ela ficou em choque. Ela assim, doutor Jamar, você tomando uma cerveja. Eu fiquei, não sabia de colocar aquela cerveja, não é minha. Não é minha. Mas era a minha, estou falando aqui no ar. Mas você toma cerveja de vez em quando? Toma, eu Mas acho qual assim, é o seu equilíbrio, a gente não pode então? a gente não pode ser muito radical com tudo, é muito chato. Até com a gente mesmo, porque assim, tu tem que ter esse equilíbrio. Bom, a primeira coisa que eu faço, que é uma dica bem tranquila, é a questão de desintoxicar os vegetais, as frutas e tal. Bom, hoje o Brasil é o número 1 em agrotóxicos, né? Principalmente a atrazina, que é uma coisa que já está proibida em vários países. A Suíça, que foi onde foi criado, ela foi o primeiro lugar criada e já proibiram. E aqui no Brasil ela é vendida assim, é número 1 em agrotóxicos. E também, olha que engraçado, o Brasil é o número 1 em agrotóxicos, né, em venda de agrotóxicos, e é o número 1 em transplante de fígado e rins. Por quê? Por quê? Né? Tá explicado. Então, assim, uma coisa bem simples de fazer é desintoxicar, é quelar os vegetais. Como que você faz isso? Você vai comprar uma tintura de iodo, só isso, que eu compro em qualquer farmácia, uma tintura de iodo. E aí você faz uma solução que eu chamo assim, 5-2-1-1. Tá? Uma tintura de iodo
5 ml de tintura de iodo Aham. para cada a tintura de iodo 2%, 5,2, para 1 litro de água por 1 hora. Então você vai pegar uma bacia, coloca ali, por exemplo, bota lá maçã, as verduras que você quer, você coloca a água, coloca 5 ml de tintura de iodo a 2%, tá? E você tampona, você tem que colocar um pano de prato, o que for, e deixar no escurinho aquilo ali, porque ele quela. O que ele faz essa quelação? O iodo sequestra essas toxinas e elas depositam nessa água. Essa água você bota na privada, porque essa água não fora. Não Mas presta, depois você lava, claro, porque todos essa água os legumes. essa água tá cheia de agrotóxico, tá? E aí não que tu vai ficar com o legume totalmente perfeito, ele não vai virar orgânico, mas ele tem uma qualidade, olha, quase 80% melhor. Que dica maravilhosa. Vou pedir para a Thaís, Juju, acho que a Thaís está no Twitter, para a gente colocar no nosso Instagram essa receitinha. Solução de iodo, então, para quelar, como você falou. Isso. E outra coisa que as pessoas fazem muito errado com os alimentos é assim, elas compram as verduras, as frutas, e aí já lava, já coloca na geladeira. É errado. Você pode deixar na geladeira, na temperatura da geladeira, depois você lava. Porque se você já lavar na temperatura ambiente e colocar na geladeira, o que vai acontecer? Essa umidade, a fruta, o vegetal, puxa. Então ele vai se contaminar ainda mais com aquele agrotóxico que está na casca. Então não adianta, é só na hora que for consumir. É só na hora que for consumir. Com tudo, alface? Com tudo. Alface eu morro de medo, né? Às vezes, quando eu encontro, assim, num restaurante, uma lesminha, eu fico super feliz. Essa tá boa. Porque é orgânico, já porque tem a lesminha também, entendeu? Mas ele tá brincando. Escargou, né? Escargou é ótimo. Ele tá brincando. Não, você tá falando a verdade? Não. Não, ele tá brincando. Mas é verdade, quando você vê que tem o bichinho lá, você fala assim, esse aqui não tem o agrotóxico. É verdade, a chance é bem menor. É bem menor. E aquilo que eu já falei várias vezes aqui, né, Carol? A gente sempre escolhe uma fruta, uma verdura, esse é bem grande. Bem lindo. E é bem cancerígeno. Tem que olhar assim pra fruta e pro legume. Sim, entendeu? Aquele morango com 3 peitos, né, que eu falo. Pra quê? Gigante o morango. Morango maçã, morango né? Dá medo, morango melancia. Tem tomate que dá medo também. Pois é, escolhe o mais feinho, o que tem bichinho. O que tá ali machucadinho. O que tá machucadinho lá no cantinho. Aquele ali é o que tá menos intoxicado. Mas eu gostei da dica que você deu, que a gente sabe que o consumo dos orgânicos, obviamente, tem um preço mais elevado, porque a gente consome menos, eles têm é um outro custo, eu acho que daria uma pauta aqui incrível e bem extensa para a gente falar a respeito disso. Mas você está dando uma dica que cabe no bolso das pessoas, que é confiável, não custa nada que é segura, fazer isso. Uma solução custa o quê? R$5, uma solução de tintura de iodo. Não, fantástico, custa mais baratinho do que o coisinho que você compra no supermercado e botar na salada. E quela tudo, né? Quela tudo, isso é certeza. O que é quelar? É sequestrar. Quelar vem da palavra kel, que é uma palavra grega que significa garra. Então ela sequestra com a garra e joga fora. Fala muitas línguas. O mesmo kel, né, continuando, que eu acho tão interessante isso, a gente fala, mas é só o iodo que faz isso? Não, existem plantas também que são agentes sequestrantes. Você pode, por exemplo, tomar clorela, que ela sequestra, a clorela, uma alga, ela sequestra esses elementos tóxicos, mercúrio. Isso inclusive no organismo? Sim. Então, assim, uma coisa é você limpar as toxinas por fora do que você vai ingerir. Outra coisa é você usar produtos que vão quelar, que vão tratar de dentro para fora. Outra dica muito boa... Segura que você já me conta. Quer contar tudo de uma vez? Vamos colocar só o próximo tema na tela? Porque esse lance que você está falando do que pode desintoxicar no organismo dá uma pauta inteira. A gente vai trazer tudo. Tá? Você vai contar numa pauta inteira isso. O próximo item tá aí. Desnutrição. Quando deixamos de ingerir algo que o nosso corpo precisa ser... E diga lá agora, qual é a dica? Você ia me contar mais uma dica do organismo para a gente eliminar a toxina. O próprio iodo que você limpa as verduras para tirar as toxinas, você pode fazer uma solução que se chama a solução de Lugol, que é uma coisa muito antiga. Lugol. E essa solução de Lugol, ela também é sequestrante, é uma solução de iodeto de potássio com iodo metalóide, tá? Uma farmacêutica, mas que você toma umas gotinhas durante o dia e ela ajuda a quelar também esses metais pesados. Ela limpa principalmente intoxicação por cromo, mercúrio e chumbo. Que legal!
Gente, isso aqui é uma pauta. Já fechamos a próxima pauta. A próxima pauta. Você vai trazer tudo isso aqui. Vamos colocar a perguntinha do público? Já chegaram várias, claro, né? Olha lá, na tela. Quem escreveu pra gente? Larissa, um beijo. Qual o melhor óleo aí, né? Na hora de cozinhar, que tem menos toxina? Olha, Larissa, pergunta interessante. Qual é o seu óleo? Os dois óleos melhores. É o óleo de coco. Imbatível. Imbatível, né? E o óleo de oliva de uma boa qualidade. No Brasil, a gente tem óleo de olivas muito bom. Mas, assim, você não pode usar o óleo de oliva para fritura, porque ele perde aquela qualidade do ácido oleico, que é dele. O óleo de coco, não. O de coco, não. O de coco, ele não tem como virar gordura trans. Já os outros, todos viram gordura trans. Né? E o pior deles, que é o canola, que a gente chama, né? Que é o Canadian Oil Low Acid Uric, que significa que ele tem baixa concentração de uma toxina que é derivada de uma flor. Que eles tiram dessa flor, que fizeram no Canadá. Então, assim, porque não existe canola. Existe óleo de milho. Porque tem óleo de milho. Né? Óleo de coco, porque é coco. Óleo de girassol, porque é girassol. Canola não existe. Canola é feita da couza, que é uma outra planta que é tóxica. Então, essa... Não, tá fora. É uma coisa absurda de comer. Não tem como. É tóxica mesmo. E durante... já deu tanta polêmica essa história dos óleos e tal. Mas eu acho que sendo aí... A gente tem que ser justo, honesto, você está falando a verdade. Mas é. Pra que vai usar isso, né? Eu particularmente não gosto muito do gosto do óleo de coco. Você mas não gosta? Eu acho ele meio adocicado mesmo, sabe? Sim. Mas ele é, sem dúvidas, o melhor. E o de coco de babaçu também é muito bom. Que também tem um gostinho estranho. E o dendê, hein? O dendê não é legal? Sabe que eu não sei muito sobre dendê. Sabe não? Sou gaúcho, né? Sabe não, é verdade. Ele tá lá... Nós vamos perguntar para alguém óleo que de saiba bastante de repente. Mas o dendê, já ouvi dizer que o dendê tem aí o próprio óleo de gergelim e tal, mas que tem propriedades bem interessantes. Mas do sul tem os melhores óleos, né? Que é muito usado. Eu cresci comendo banha de porco. Você é a favor dessa dieta paleo, já que a gente está entrando nesse assunto, estamos falando de alimentação? Eu sou contra qualquer dieta, na verdade. Eu acho que a gente tem que comer de tudo, pouco e em boa qualidade. E isso cabe nesse desnutrição? Cabe nisso aqui. Desnutrição é a causa de uma das doenças. Se você está doente, porque você está desnutrido em algum nível. Tá? Até assim, a causa de câncer tem alguma desnutrição, algum mineral, alguma vitamina. A gente precisa de 73 minerais no organismo da gente. 16 vitaminas, 12 aminoácidos e 3 ácidos graxos. Se isso está em desequilíbrio, tu vai gerar alguma doença. Então, se faltar um desses... tu tende a ter algum desequilíbrio mais forte. E é claro, se você estiver estressado, tiver com outro problema, você tende a ter um desequilíbrio ainda maior. Então, uma coisa piora com a outra. Então, a desnutrição é um item porque nós adoecemos. Embora as pessoas falem, não, mas eu estou acima do peso, como é que eu posso estar desnutrido? Pode. Muito. Aliás, quase todo obeso é desnutrido. É engraçado, a gente pensa assim, mas gordinho porque come de tudo. Mas qual que é a qualidade? A obesidade é pela falta de qualidade. Né? Não pelo excesso de comida. O problema hoje, que é aquilo que a gente já citou aqui num programa que foi super interessante, que é aquele sobre o açúcar. Hoje são os vícios, né? O açúcar e os óleos e a farinha. Né? Que também é açúcar, os refinados. Né? Então, assim, eu não tô... Né? O pó branco que eu falo, que é a cocaína, sabe? Farinha branca, eu aboli da minha casa. Tipo, mas a massa, é tudo... Se tiver que comer uma massa, é semolina. Né? Ou então uma integral total, né, Carol? E hoje a gente tem umas opções legais, a gente mostrou inclusive no programa há alguns dias, as que são bem proteicas. Então agora tem macarrão de feijão preto, do Azuki, né? Tem macarrão de grão de bico. Eu comprei recentemente um de trigo sarraceno. Sarraceno é maravilhoso, até postei esses dias, é incrível. Escuro, é muito, achei interessante, não achei caríssimo, o melhor é o de pupunha. Eu comi... o de pupunha é maravilhoso, abobrinha. Eu comi um de pupunha sem saber que era, eu jurei que era farinha branca, comi meio assustado. Fica parecendo, aí no final falaram, viu, te enganei, era pupunha, eu disse, poxa. Tá aí. Vamos para o nosso próximo item, porque desnutrição, então, estar acima do peso não significa que não esteja desnutrido. Próximo item. Esse tinha que entrar, porque ele faz parte sempre do estresse. Quando fazemos nosso corpo trabalhar com uma carga alostática muito alta, deixando ele em estado de exaustão. Em estado de exaustão. Em estado de exaustão. Faltou um desenho ali.
Assim, ó, o problema do estresse é esse desequilíbrio, esse excesso, essa força extra que tu faz, tu vai gerar uma energia extra e quando não tá além do teu limite, tu vai desequilibrar hormonalmente. Tá. Quando tem esse desequilíbrio, tu não vai dormir bem. Né? Uma coisa puxa a outra. Você não dormiu bem, você desequilibrou hormonalmente. Então a doença, às vezes, só fica ali esperando uma chave, uma portinha dessas de entrada. De repente. Entendeu? Às vezes você está com um desequilíbrio de algum mineral, por exemplo, magnésio, que é super importante. Né? Você está em desequilíbrio do magnésio. Você pode ter N problemas em função disso. Só que você está bem, você está no pique, você está namorando, começou, está super feliz, né? Vai no cinema, está todo faceiro e tal. E aí, de repente, ganhou um não. Acabou o namoro. Acabou o namoro. Já não quero ir contigo. Eu adoro as problemáticas que ele cria, gente. Acabou o problema. Tchau. Aí o magnésio, agora que tu vai ver. Agora você vai ficar doente. Toma. Pá. Sério? É uma porta de entrada. Então vou te fazer uma pergunta, aproveitando que você é farmacêutico, que você lidar muito bem com esses princípios, tá? E você já me conta. Quais seriam, então, os elementos principais para a gente manter esse corpo, juntando tudo que você está dizendo, esse corpo nutrido e que, num momento que a gente tenha aí um estresse que faz parte, que todo mundo passa por semanas ou dias com muito mais estresse, o nosso corpo não nos sabota. Como você falou, o cara estava todo feliz, acabou o namoro, estava faltando magnésio que ele ficou doente. Jamar, querido, você que é o rei dos lactobacilos, sempre, mas não é. É verdade, eu sempre me lembro de você. É verdade. Vamos lá, lactobacilos podem também entrar nessa lista? Devem, né? Porque a gente é formado, eu acho que a gente... tudo lactobacilos. Até como ela citou ali, né? Acho que o futuro é lactobacilos. Tá. Eu acho que daqui a uns 20 anos... os medicamentos até a classe de lactobacilos muito forte. Assim. Sério? Vai. Que bacana. É uma eu sou informação viciadinho dos lactobacilos. Então, assim, vamos fazer uma classificação. Você citou, como exemplo, primeiro, magnésio. O magnésio pode nos sabotar no momento que a gente tem um estresse muito forte? Assim, ó, eu acho que das vitaminas, ainda mais importante... que ela está muito ligada ao processo de anticâncer. Tipo, qual a vitamina que eu posso tomar que ela me ajuda no processo de evitar o câncer? Vitamina D3. D3? D3. Mas a gente tem que suplementar? Possivelmente, né, Carol? Tá. Porque assim, é difícil na alimentação... manipulado, até eu gosto dela manipulada, não dizendo que eu tenho farmácia de manipulação, mas assim, a vitamina D3 manipulada, o veículo dela ser usado é em gotas, que é a melhor forma, tá? Eu não gosto dela muito em cápsulas, mas assim, pedir para fazer em gotas, de preferência em óleo de oliva, que o óleo de oliva é onde estabiliza melhor, porque não adianta tu fazer uma vitamina em um óleo mineral, por exemplo, que ela não vai ficar estabilizada, vai perder, ela vai oxidar, não vai estar tomando nada. E por que esse D3? Porque existe a D2 e a D3. A D2 é de origem vegetal, a D3 de origem mais animal. E então ela é mais necessária, tá? Vitamina D3, magnésio, cálcio, né? Aí eu falo assim, todas as antioxidantes são importantes, né? Mas acho que iodo. Iodo é fundamental assim, no organismo da gente. Mas para a gente consumir bem... As pessoas falam assim, mas iodo, mas eu tenho problema de tireoide. Aí sim que você deve tomar o iodo. Né? E existem também alguns alimentos que você pode encontrar iodo, como as algas. Quase todas as algas têm quantidade de iodo, até porque no mar, salinificação e tal. Mas hoje a gente não tem no sódio? Mas aí não sal, mas aí o sal, olha que engraçado assim, engraçado para farmacêutica, né? Tipo assim, para pessoal mim, não é nada engraçado. A gente fica com as piadinhas de farmacêutico, só a gente acha graça, mas assim, por que o sal tem iodo? Porque esse iodeto que vai no sal, ele é só para prevenir o bócio, mais nada. Não é para o iodo que vai fazer um tratamento no teu corpo, né? A glândula tireoide, ela tem só 50 mmol, se não me engano, da quantidade total de iodo do corpo da gente. A maior concentração do iodo está na pele. Uma coisa para te saber se tu está com uma concentração baixa de iodo é se tu não estiver suando muito. Porque iodo, se você não estiver com muito suor, tipo aquela pessoa, você não sua, porque você está com uma baixa concentração de iodo. Que interessante. Então, é bom ter muito. Pessoas que têm problema, assim, a falta de iodo, o que pode fazer? Tu leva à formação de cistos no ovário, cistos gerais, tá? Mamários, enfim.
E depois esse cisto pode evoluir até virar um câncer. Então o iodo evita esse tipo de esse desequilíbrio. Tá? Olha, É fundamental. Então magnésio, iodo, cálcio, os antioxidantes, e D3. Quando a gente fala antioxidante, aí numa alimentação tem vários antioxidantes, né? Eu amo antioxidante, né? Então, assim, tudo que for frutas vermelhas, quanto mais vermelho, mais laranja, mais amarelo, mais antioxidante. E Te lembra aquele programa, até o pessoal depois pode ver no YouTube, que foi super bacana aquilo que a gente fez pelas cores, Sim. que a gente montou e as pessoas, qual que é? Eu disse, não vamos fazer assim, vamos fazer por cores. Tudo. Isso é cor tal, porque a natureza tem um porquê ter a cor. É verdade. A cor é um alerta. Mas o lance que você ensinou logo no início da nossa pauta, de quelar esses legumes e frutas e tal... Total. É porque não adianta você pegar... o morango é um ganhador. Eu fico nervoso quando eu vejo, às vezes, assim, a mãe que pega, né? E pega uma maçã e dá uma limpada e dá pra criança. Assim, poxa, meu, nem vou falar que você é de Minas, pelo menos você tá dando uma maçã, né? Dá um refrigerante, né? Dá um saquinho de bolachinha recheada, né, Carol? Bolachinha recheada é complicado. Mas, assim, se você tiver equilíbrio desses minerais, você já está com uma saúde bem mais equilibrada. Muito bom. Mas às vezes a gente pensa assim, mas está só com uma falta de magnésio. Não é assim. Você tem que ter equilíbrio de tudo. Porque uma coisa puxa a outra. É uma montanha-russa no organismo da gente. Eu tento explicar assim, olha, o magnésio puxa o cálcio. Se tiver só cálcio no organismo e ele não tiver quem carregue ele... Não adianta nada. Não adianta nada. Ele vai depositar na artéria, tu vai ter um problema, tu vai piorar uma condição. Isso falamos outro dia numa pauta, não tinha a menor ideia. Ele pode... O cálcio, então, se ele não age onde ele tem que agir, ele pode porque ele vai ficar solto na parede da artéria. Isso, forma placa, né, endurecida, as veias se tornam mais rígidas, não tem mobilidade, forma uma placa, tu tem um problema de derrame. Olha isso, por causa do cálcio. Infarto, tal, por causa do cálcio. Excesso. Eu falo, mas eu tomo cálcio. Por isso que está essa moda agora, cálcio com vitamina D sempre. Mas a vitamina D, que é de boa qualidade, é a D3. É claro, você pode pegar um sol e por mais que briguem, né, até a gente já citou também aqui no programa, o melhor vitamina D que existe é a do sol do meio-dia, né? Mas 15 minutinhos... 15 minutinhos, tudo bem, né? Dá uma é aquela coisa, né? Tu pega... Só que tu não pode passar filtro solar. Então, porque também bloqueia. Gente, esse assunto da vitamina D é polêmico. É polêmico pra caramba. Já sei que vão... Dermatologistas têm uma opinião. Exatamente. Enfim. Mas já, até foi uma coisa que vão perguntar, outra. Carol, tá? Daqui a pouco vão perguntar assim pra mim. Já conheço esse povo, dizer assim, tá, mas e aí, não pode usar filtro solar? Pode. O que tu pode usar de filtro solar? Óleo de coco. Sério? Se buzenta de óleo de coco... Sério? Sério. Não entra nessa da polêmica do filtro solar, essa melhor não. Não vamos entrar nessa. Mas para a questão da vitamina... Precisamos de um debate, uma discussão com muitas pessoas, na verdade. Já tem... Filtro solar é muito polêmico. Até porque, em muitas entrevistas, eu mesma me coloco, assim, sempre fechando entrevistas com dermatologistas. Hoje, para a gente se proteger, o que a gente pode fazer, qual é a nossa parte? E todos eles respondem sempre a mesma coisa. Usa o filtro solar. Usa o filtro solar. Então, mas legal saber que o óleo de coco também pode ajudar. E eu, como farmacêutico, digo, filtro solar é quase impossível. Apesar de eu ter farmácia de manipulação, eu não trabalho com filtro solar em manipulação. Porque não tem como a gente garantir aquela estabilidade. O filtro é 30, nem a indústria consegue isso. É mais difícil ainda. A indústria chuta. Olha, eles botam na 30, mas é entre 20 e 34. Entendi. Entendeu? Existe aparelhos para medir isso. Não é uma coisa assim que vai duas gotinhas desse. Não existe essa perfeição. Entendi. Mas legal você contar isso, o público ficar sabendo. Tem coisas que... E as pessoas vão perguntar, mas qual que é o melhor? Não sei. Já estou avisando, porque vão perguntar. Não sei. Na sorte. E não dá para saber tudo. Pelo menos escolhe um que adapta a pele. Pronto. Mas o óleo de coco pode ser uma boa. Ótimo. Mas não queima a pele, não? Você passar o óleo e ir pro sol? Mas não fica lá, igual aquele povo que fazia aquela receita de ir por baixo de uma figueira com óleo, azeite e Coca-Cola, né? Pelo amor de Deus. Já falou, gente. Ele ia falar refrigerante. Desculpa, né? Mas era moda, né? É que a moda era com a Coca-Cola. Vamos colocar Tem perguntinha, Gláucia, do público? Daqui a pouquinho. Vamos pro próximo item, então. Quarto item, infecção.
é causado por um agente como vírus ou bactéria, entre outros que afetam o sistema imunológico. Eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte, porque eu tenho um filho pequeno, Gláucia também tem, né? Juju também tem, Dani também tem. E quando a gente tem um contato muito grande com criança, que a gente percebe o quanto essa imunidade é algo frágil e que fala assim, vai pra escolinha, fica doente mesmo. Mas por quê? Aqui, a nossa imunidade como adultos, a gente também convive num ambiente fechado, alguns escritórios ar-condicionado. E por que, então, todos esses vírus e bactérias e essas infecções, elas detonam e vêm nesta fase de uma maneira gritante? Porque eu acho a criança com o lance do próprio leite materno, com uma alimentação saudável que faça, uma criança que come bem, que brinque. Você considera uma criança saudável, sim. Só que ela parece estar sempre com a imunidade baixa? Eu tive uma doença quando eu tinha 3 anos que não se sabe como é que surgiu. Eu fui o primeiro eletrocefalograma da América Latina foi feito comigo. Sério? Quase faleci. Os médicos diziam para os meus pais assim, não se apega. Nossa. Tô aqui, sobrevivi. Mas foi o quê? Não se sabe até hoje. É uma doença que surgiu, diz minha mãe, que acredita que foi de uma vacina com a data de validade vencida. Nossa. Né? Tô aqui, sobrevivi, forte, tá? Então, polacão. Mas e aí, polacão? Mas e aí? Bom, e quando os médicos desistiram, chegou um ponto que a minha imunidade estava tão baixa, porque o efeito pior da doença é que eu tinha febre de 42, 43. E criança resiste bem. E eu tinha que tomar medicamentos para tentar segurar essa febre, né? O médico disse, olha, não tem mais o que fazer com ele. Quase sugeriram me colocar numa bolha de ar para não pegar, porque acharam que qualquer coisa podia, né, me contaminar. Quando desistiram de mim, minha avó falou, se é para ele morrer, ele vai morrer em casa com a gente. E me levou para o sítio. Até me emociona quando eu falo isso. Juro por Deus? Verdade. Que fofo. Não faz assim, então não, bebe uma água, recupera. Verdade. Fica à vontade, se você quiser contar ou não. Recuperou. Eu lembro da minha avó, fico sempre... Não, mas se você não quiser contar, fique à vontade. Não, sem problema, imagina. Até acho que isso é um alerta, né? Porque às vezes as mães criam as crianças assim com tanta... como se fosse dentro de uma bolha de ar mesmo, sabe? E eu minha família não me criou desse jeito. Aconteceu essa doença, que a gente não sabe até hoje o que foi. Tirar da bolha. Exato. E eu fui para o sítio e eu fiquei lá sendo criado. Minha avó me colocou, a primeira terapia foi brincar na areia, sabe? E eu me lembro disso. Eu tinha 4 anos de idade, eu sentado no chão. Catando minhoca para pescar no açude. Isso é muito legal, sabe? Né? Minha mãe ama. E eu tremia de febre. E a avó disse, não, tu vai ficar aí, vai. E isso na terra, né? E tá aí, sabe? Eu falo, foi a natureza que me salvou, sabe? Que legal, mas não podia imaginar. E tem umas histórias, gente, de vida, esse cara, que vocês não têm noção. Não é à toa que ele é uma caixinha de surpresa e uma mente brilhante. Ele é mente brilhante. Pode chorar, chora, né? Que fofo, que bonitinho. Uma mente brilhante, cheia de conhecimentos. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha pautas aí, que a gente possa discutir muitas coisas. Mas o fato desse lance de você ter escolhido um dos nossos temas como infecção, o que me chama a atenção é que, assim, embora a gente tenha milhões de remédios e, obviamente, a medicina evolui a cada dia, graças a Deus, com muitos estudos, a gente sabe que o melhor e o ideal é não ter a infecção, é não estar exposto, não é conseguir vencer, que o corpo vença tudo isso. É que o certo hoje de um antibiótico, por exemplo, de tu usar um antibiótico, é no mínimo, se tu começar a fazer um tratamento com antibiótico, tu deveria usar ele por 10 anos, sem parar. Sério? Para você não ter essa resistência? Para você não criar a resistência dessa virose, dessa bactéria. E ninguém faz isso, entendeu? E também a indústria farmacêutica não tem interesse em falar. Mas então, aliás, até porque tomando 10 anos, né, é meio demais. Ninguém faz isso. Mas assim, a gente pensa às vezes só em bactérias e vírus e tal. E existem mais. A gente está no universo contaminado, né? Eu tenho cachorro, por exemplo. Eu também. Mas é um perigo, cachorro. Ai, meu Deus. Né? Coitado do Frederico. A gente pensa, assim, nessa questão, tipo, a pessoa pega o cachorro, né? Ai, que fofinho, tal, né? Não é. Mal sabe a quantidade que já é do organismo do bichinho, aquelas parasitoses, né? Então ele vai, aqueles bichinhos vão à noite lá pro orifício anal do cachorro, porque isso é o ciclo dele. O cachorro lambe, né?
E fica tudo coladinho, porque são igual espinhozinhos. Aí você pega o bichinho, fala, que bonitinho, beija. Tem gente que ainda dá comida na boca, né? Faz isso. Gente, isso é um perigo de fazer. Eu acho assim, tem que ter carinho. Tem que ter carinho pelos animais, mas tem que cuidar. A mesma coisa com gato. É incompatível também. Né? É incompatível. São bichinhos incompatíveis. Tanto que ele é um cachorro e a gente é parente do macaco. Né? Então, assim, são bichos diferentes, né? Mas, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Né? A parasitose... Posso fazer uma pergunta bem? Pode. Qual foi a última vez que você tomou medicamento para vermes? Então, para vermes. Eu aprendi porque eu tenho filho pequeno, aí quando o João toma, eu tomo. Então eu não tenho muito tempo, mas ninguém toma. Não, mas eu me liguei nessa, eu falei, vou aproveitar quando o pediatra fala para ele, eu escuta, né? As pessoas não tomam. Eu sou adulto? Ah, tá, você é adulto? Aí não precisa. Você não vai no banheiro do... Não, eu sou um pouco... porque eu me liguei um dia, eu falei, mas adulto pode? Aí o pediatra falou, adulto deve. Tá. Às vezes, Toda vez que ele toma, eu tomo. E às vezes, assim, às vezes um déficit nutricional é por causa de vermes. Por quê? Porque eles estão ali... usando o teu intestino, sugando, vamos dizer assim, são tudo sugadores, entendeu? Que a gente come. Então, assim, tem que tomar medicamento, tem que tomar vermífugo. 6 em 6 meses? De 6 em 6, depende do espectro, mas assim, tem que ser o tempo certinho. As pessoas acham que é só tomar... Bom, o nome comercial que eu não posso citar, né? Tomar o bendazol, que é o mais utilizado, tomar o bendazol durante 3 dias. Calma, depende qual é o espectro, porque existem vários tipos de vermes. Um é mais resistente, outro não. Um tem que dar mais veneninho do que o outro. Tem um até que é o nome de uma cantora, né? Que é um dos melhores pra mim. Que é o que eu conheço, esses não posso falar. Mas eu sempre lembro, eu nunca esqueço que eu sempre lembro da cantora. Eu fui comprar, Carol, semana passada, eu esqueci o nome. Eu disse, sabe aquele remédio da Madonna pra vermes? Não é Madonna. E a pessoa, Madonna. Mas a gente não pode contar, não posso falar no ar. Mas enfim, você vai conversar comigo. Mas existem, assim, vermes, as pessoas também não cuidam esse contato, por exemplo, shopping, corrimão. Cinema. Não, teatro. Assim, eu ando de metrô para tudo que é lado. Metrô, aí fica aquele bafo, né? As pessoas adoram passar a mão ou escrever I love you, né? Com o dedo. Sabe o que é aquelas gotículas que tem ali? O quê? Aquela gotícula é bafo que sai de dentro do pulmão das pessoas. Aquilo é gotícula de dentro do pulmão. Sério? E escuta, aquela gotícula... uma baforada. Aquela baforada ali não são das pessoas mais bonitas que estão no vagão. É de tudo. É daquele mendigo, é daquela mulher lá... Infelizmente, da pessoa que... É do outro que bebe, é do outro que fuma. Ali tem partícula de cigarro, tem tudo ali. Aí tu pega e escreve I love you e depois eu pego o celular ainda ali, que é amor. Aí tu botou no celular. Aí não basta estar no celular aquilo ali, aí você leva para sua casa e deita com o celular do lado da cama. Com a bactéria do mendigo que estava dentro dali, né? Você está se contaminando com aquela infecção, você já está com uma baixa imunidade, você não comeu algum nutriente, ganhou um não do namorado no telefone. Já era. Já era. Dia seguinte. E aí vem febre. A quinta. Que é a última, mas vamos colocar uma perguntinha do público pra gente. A gente pode deixar o último item, inclusive, para discutir na próxima pauta, porque eu queria, vamos colocar na tela, é da Lara. Beijo, Lara. Qual exame podemos fazer para descobrir essa falta das vitaminas ou nutrientes? Exame de sangue? Exame de sangue. Os complementares. Exame de assim, existem alguns exames que até os médicos que trabalham com ortomolecular fazem, de análise de cabelo e tal. Eu, particularmente, de cabelo eu não gosto, porque eu acho que está com muita alteração de níquel já, tal, por causa das tinturas que as pessoas usam, até o próprio shampoo, né, que tem partículas e tal, então não gosto. Mas o de saliva, às vezes também tem, mas o de sangue ainda é o mais utilizado, né? Mais verdadeiro. É o que tem... Eu queria muito, que eu já estou no... Né, Glaucia? Que você relacionasse, então, para a gente fechar. Você dividiu essa pauta em 2 momentos, como a gente colocou no início. Podia ser 10. Por que adoecemos? Não, mas foram muito bem divididos e colocados, e o público realmente entendeu essa proposta. O que você acha que hoje afeta mais a nossa sociedade, afeta mais o indivíduo? Todo lado do mecanismo emocional ou... o lado dessa parte de hoje, que foi alimentar, nutrientes. O que você acha que a balança... Porque assim, a gente tem tudo bem, tem os dois e tudo contribui para a gente adoecer. Mas o que hoje, para o pessoal de casa sair como um alerta
repare mais, pense bem, note, né? Se conheça. O que você acha que é o que está... Emocional. Emocional, né? Porque o emocional é a base, Carol. Se você não está bem equilibrado, seja o problema que for, eu vejo assim no meu consultório, a maioria das pessoas que tem problema, seja de obesidade, seja de depressão, que eu mais atendo depressão, sempre tem um fundo que é ligado ao problema amoroso. Parece que hoje as pessoas têm essa necessidade de amar alguém e esquecem de amar a si mesmas, sabe? Sério? É impressionante. Pode ser, não existe idade, pode ser a mulher de 70 anos de idade, pode ser aquela de 70 que já perdeu um marido às vezes e vive aquela, mas eu sofri, que vive aquela dor, sabe? Então, assim, esse desequilíbrio emocional é a base, é a raiz para tudo. Porque se você está desequilibrado emocionalmente, você não pensa em se alimentar bem. Você não tem porquê. Por que eu vou querer cuidar do meu corpo? Cuidar o corpo, por mais que a gente fale, a gente é meio neuróticozinho de academia e coisa, por mais que a gente pense nisso, o que importa é a saúde. Sim, né? Então, assim, as pessoas não pensam mais nisso. Então, a sua dica é... Se ame. Boa. Olhe para o lado emocional. E aí a gente responde a pergunta e, claro, demos aí todas as dicas para não adoecermos, né? Que é o mais importante. Só posso te agradecer. Eu que agradeço. Faremos muitas outras pautas. Tem muito assunto. Gente, prometo não chorar. Ele é... Pode chorar. Ele é cultura pura, muito legal. Cara. Quando tem aí algum... Ai, Carol, mas eu não concordo com isso que ele está falando. Não tem problema. Você pode escrever lá. Olha... Mas não fala comigo, porque eu não quero saber. Eu só gosto de quem concorda. Não, brincadeira. Eu acho que, gente, tudo que faz a gente pensar e sair da casinha... Tá valendo, é o que faz bem pra vida, é o que faz bem pra gente crescer, é o que faz bem pra gente amadurecer. Então, concordar ou discordar, desde que seja com argumento, desde que seja legal, é ótimo. E faz bem pra nossa saúde e a gente não vai adoecer. E é nosso dever, né, Carol? Passar isso que a gente sabe que é o certo, né? Não, eu tô tirando de vocês é que contam tudo. Quem quiser saber mais, o site dele, tejardeando.com.br, www.tejardeando.com.br e nas redes sociais... Tá, como Tejarde. Ou como Jamar Tejada, já vai me encontrar. Só tem Jamar Tejada, sou eu. E ele tá marcado no nosso Insta, lá, @VocêBonitaTV, pra quem quiser segui-lo. Obrigada, querido. Tudo agradeço. De bom. Até uma Parabéns próxima, pelas né? histórias. Tá bom. E obrigada pelo presente, não precisava. Obrigada.